Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo, dar uma olhada mais de perto em uns trechos de um material chamado Servindo a Dois Senhores, Liderança e Caráter Cristão. É um texto do presbítero Marcos Benedito. E olha, é um material que toca em pontos bem sensíveis sobre liderança, especificamente no contexto da fé cristã, né? Ele questiona o que realmente significa representar Deus numa posição de comando, digamos assim. Os trechos que a gente separou, eles mostram um contraste bem claro, sabe? De um lado, o ideal de liderança que o texto associa a Jesus, serviço, humildade, caráter mesmo. E do outro, práticas que o autor vê como problemáticas. Coisas como manipulação, usar o medo, excluir pessoas, sabe? E até agendas pessoais escondidas por trás de um discurso religioso. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender os critérios que esse material sugere para a gente poder diferenciar uma coisa da outra. Qual seria essa linha, né? Pela visão do autor, claro. O que separa uma liderança que ele considera genuína e inspirada na fé de outra que talvez só usa a religião para outros fins. O texto já começa jogando uma pergunta difícil, né? Como é que líderes que, segundo ele, ferem, oprimem, como podem se achar representantes de Deus? Vamos investigar isso. Exatamente, essa é a grande tensão, né? Que está presente em todos os trechos que a gente vai ver, o autor não foge dessa briga, ele vai direto ao ponto. E para já dar o tom, ele usa uma passagem bem conhecida da Bíblia, que vira a base de tudo, Mateus 6,24. Aquela que diz, ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui sendo geralmente as riquezas, o poder ou qualquer coisa que tome o lugar de Deus, né? Essa citação já coloca o conflito na mesa. Afinal, a quem essa liderança serve de verdade? Faz todo sentido começar por aí, né? Para estabelecer essa divisão. E a partir disso, como é que o texto desenha a figura do verdadeiro representante? Quais são as características que ele mais destaca? Olha, o texto se apoia bastante, viu? Em referências bíblicas para montar esse perfil. Ele menciona, por exemplo, os requisitos lá de 1 Timóteo, sabe, uma das cartas do Novo Testamento que fala da organização da igreja lá no começo? Em 1 Timóteo 3,2, descreve o líder ideal como alguém irrepreensível. O que significa isso? Conduta íntegra, sem mancha moral grave, né? E também sóbrio, modesto, hospitaleiro, isso é crucial, apto para ensinar. Mas o ponto que o texto parece bater mais forte, assim, é a ênfase de Jesus no serviço. Ah, sim, a ideia do líder servo, né? Que a gente ouve falar. Isso mesmo, precisamente. O autor cita Marcos 10:44, onde Jesus fala bem claro, quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Essa passagem é tipo a chave de ouro para a liderança cristã autêntica, segundo o texto. Para essa fonte, não tem espaço para liderança baseada em domínio, em mandar. Não mesmo. A autoridade que ele considera legítima nasce da humildade, da disposição de servir, de colocar a comunidade em primeiro lugar, sabe? É uma lógica totalmente diferente do poder como o mundo vê. Nossa, essa definição é forte e coloca a régua lá em cima, né? Imagino que seja a partir desse ideal que o texto começa a apontar os problemas, os desvios, e um ponto que você mencionou e que a crítica original destacou bem é a questão do medo. Como o texto entra nisso? Sim, esse contraste entre liderar pelo amor ou conduzir pelo medo é um dos eixos principais da crítica que o material faz. O texto é bem direto nisso, condena sem dó o uso do medo para controlar. Ele até lembra aquela imagem que Jesus usou em Mateus 7,15, sobre cuidado com os lobos disfarçados de ovelhas, né? Sugerindo que, olha, as aparências enganam e nem toda liderança que se diz espiritual tem boa intenção, não. E como isso se conecta com o medo, especificamente? Então, o texto coloca essa tática em oposição direta ao que ele apresenta como a natureza do Espírito Santo. Ele cita 2 Timóteo 1,7, que diz, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. O argumento é claro. Um líder que representa Deus deveria inspirar o quê? Coragem, amor e equilíbrio, não pavor,
né? O autor critica muito o uso de ameaças, como a do inferno, por exemplo, não como um alerta teológico sério, mas como um jeito de garantir submissão, de calar quem questiona. Ele faz uma diferença grande entre o chamado de Jesus, que atraía pelo amor, pela esperança, e essa tática de coagir pelo pânico. É uma distinção importante mesmo, e o texto fala das consequências disso, desse tipo de liderança baseada no medo. Qual o impacto na comunidade, segundo ele? Fala assim, o argumento principal é que o medo pode até funcionar para gerar uma obediência superficial, temporária, mas nunca vai produzir uma mudança real no coração, sabe? Uma conversão de verdade. Acaba criando um clima de tensão, não de graça. E isso, olha, se liga direto a outra crítica bem forte que aparece nos trechos. A prática de excluir pessoas como um jeito de mostrar poder ou até para satisfazer vaidades pessoais. Excluir. Tipo, afastar a gente da igreja, da comunidade. Exatamente. O texto não diz que disciplina nunca é necessária, não é isso. Mas ele critica pesado quando ela é feita sem amor, sem ter o objetivo de restaurar a pessoa. A fonte lembra o que Jesus ensinou lá em Mateus 18, que descreve todo um processo cuidadoso para corrigir alguém, começando no individual, sempre tentando recuperar, sabe? E também menciona 2 Coríntios 2, onde Paulo orienta a perdoar, a consolar alguém que já tinha sido disciplinado. O ponto do autor é: a disciplina bíblica, na visão dele, busca a cura, não a vingança. Entendi. Então a crítica maior é sobre a motivação por trás da exclusão, é isso? Exatamente. O texto alerta muito para o perigo do abuso espiritual, que acontece quando a exclusão é motivada por, sei lá, orgulho ferido, ciúme, vontade de controlar ou vingança pessoal do líder. Quando isso acontece, a disciplina deixa de ser um ato pastoral, né? Vira uma arma. O autor usa uma frase bem impactante para descrever isso. A exclusão sem amor mata a alma. E ele ainda diz que, ao fazer isso, o líder estaria ferindo o próprio Deus, que quer salvação, restauração, não destruição. Isso levanta uma questão séria, né? Sobre a responsabilidade do pastor e o estrago que o poder mal usado pode fazer. Pesado mesmo essa análise do mau uso da disciplina. E o texto fala de outros desvios, como, por exemplo, colocar interesses pessoais na frente. Sim, esse é outro ponto forte da crítica. O autor demonstra uma preocupação grande com líderes que, talvez mais escondido, né, nos bastidores, acabam priorizando os próprios interesses ou a própria agenda, a manutenção do seu poder, e deixam a missão maior da igreja de lado. Para ilustrar, ele cita Filipenses 2.4. Procurem não somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E como seria isso na prática? Esses interesses pessoais aparecendo segundo o texto. Olha, o texto descreve situações onde a liderança poderia, por exemplo, resistir a projetos de evangelismo ou missões que eles não controlem totalmente, sabe? Ou que deem destaque para outras pessoas, ou até criar dificuldades para o crescimento de novos líderes, por medo de perder o próprio espaço. A crítica é que esse foco no eu trava o propósito de todo mundo, o coletivo. Aí a liderança vira mais um jogo de poder do que um serviço ao reino de Deus, entende? O bem da comunidade, a mensagem, ficam em segundo plano. Fica bem claro o contraste com aquele ideal de serviço que você falou no começo. E o texto vai mais fundo. Tenta entender as raízes dessas atitudes. Que motivações ele aponta por trás desse egoísmo ou do uso do medo, da exclusão? O autor não tem medo de apontar o dedo para motivações que ele considera bem sombrias, sabe? E totalmente incompatíveis com a fé cristã. Rancor, narcisismo, espírito de vingança. Ele usa passagens bíblicas bem fortes para condenar isso. Por exemplo, ele lembra de 1 João 4,20, que questiona quem diz amar a Deus que não vê, mas odeia o irmão que vê. Né? E ele argumenta que ódio, rancor, isso é o oposto do cristianismo. E ele chega a mencionar as obras da carne. Lembro de ter visto isso no material. Sim, menciona. Ele faz referência àquela lista de Gálatas 5, versículos 19 a 21, onde Paulo contrasta as obras da carne, tipo inimizades, ciúmes, iras, discórdias, facções,
com o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência e por aí vai. A visão que o texto apresenta é que um líder que é dominado por essas obras da carne, ele não pode estar genuinamente conectado com o Espírito Santo. Não tem como. O texto chega a dizer que usar a plataforma de liderança, tipo púlpito, para fazer ataque pessoal, mandar indireta ou só para mostrar força, isso perde a unção e entristece o Espírito Santo, acaba minando a própria autoridade espiritual que o líder diz ter. É uma acusação bem séria sobre a integridade espiritual desses líderes que ele descreve. E, além dessas questões de caráter, de motivação, o texto critica também a falta de movimento, a estagnação. Exatamente, esse é outro ponto importante que os trechos abordam. O autor critica o que ele chama de mornidão espiritual na liderança. A ideia é que a rotina, sabe, a burocracia ou só o comodismo mesmo podem tomar o lugar daquele fervor espiritual, da paixão pela missão. E para mostrar como isso é perigoso, ele usa aquela advertência bem dura de Jesus à igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse capítulo 3. Aquela parte que Jesus diz: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca." Nossa, uma imagem fortíssima para falar de complacência, né? Muito forte. E o texto usa isso para criticar lideranças que, na visão dele, perderam a visão missionária, que não investem mais em evangelismo, que não buscam se renovar espiritualmente, que se acomodaram, sabe, com o jeito que as coisas estão. Essa mornidão, segundo o autor, ela contagia e pode levar a comunidade inteira para um estado de apatia espiritual. O que seria, um fracasso total da liderança em cumprir o seu papel de inspirar e guiar as pessoas para mais perto de Deus e da sua missão. Entendi. Então, o quadro geral que o texto pinta é que esses desvios todos, medo, exclusão por vaidade, egoísmo, rancor, estagnação, não são só falhas de administração, digamos assim, mas são sintomas de uma desconexão espiritual profunda mesmo, incompatível com a ideia de representar Deus. Exatamente isso. A argumentação do texto é que esses comportamentos não são só defeitos, sabe? São, na verdade, sinais de que se está servindo a um outro senhor, que não é Deus. Pode ser o próprio ego, o poder, o medo, ou até uma tradição que ficou vazia de sentido. E o resultado disso, segundo a fonte, é um ambiente espiritual que pode ficar tóxico, prejudicando a fé das pessoas em vez de ajudar a construir. Ok. Depois de um diagnóstico tão crítico assim, o texto oferece alguma saída, alguma orientação para a comunidade que talvez esteja passando por isso ou que queira evitar cair numa situação assim? Como as pessoas podem ter discernimento, se proteger? Sim, sim. O texto não fica só na crítica, não. Ele também tenta mostrar um caminho de discernimento e até de ação para a comunidade. Ele dá uns conselhos bem práticos, quase um guia de precaução, digamos. Primeiro e mais importante de tudo, orar, pedir discernimento ao Espírito Santo. A ideia é que Deus pode mostrar as verdadeiras intenções por trás do que a gente vê. Segundo, e esse é um ponto que o texto repete muito, observar os frutos. A referência clara é Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, analisar as ações concretas, o caráter que a pessoa mostra no dia a dia, os resultados do ministério dela e não só as palavras bonitas ou o carisma, entende? Observar os frutos. Esse parece ser central mesmo. Que mais? Terceiro, buscar ativamente e valorizar líderes que mostrem justamente o contrário do que foi criticado. Humildade de verdade, transparência nas ações, nas finanças também, e um amor pelas pessoas que seja visível, sabe? Quarto, a comunidade não deve ser passiva. O texto diz que ela deve exigir prestação de contas, tanto espiritual, se a vida do líder condiz com a fé, quanto administrativa, como os recursos estão sendo usados. Quinto, apoiar e incentivar de verdade as iniciativas que focam na missão principal, como evangelismo, missões, coisas que expandem a mensagem. Sexto, não aceitar, mas repreender o espírito de divisão, de fofoca, de vaidade, não importa de onde venha.
E, por último, um lembrete que ele considera importante: valorizar o amor entre as pessoas, a unidade da comunidade, acima de qualquer cargo, título ou posição. Puxa, parece que o texto coloca uma responsabilidade bem grande nos ombros da própria comunidade, né? Não só da liderança. Com certeza. Essa ênfase toda em observar os frutos e em exigir prestação de contas mostra isso. Se a gente junta tudo, o texto parece defender que uma comunidade cristã saudável é corresponsável pela qualidade da sua liderança. Ela não deve ser só uma massa que segue, passiva, mas um corpo ativo, atento, engajado nesse discernimento. As ferramentas para avaliar se a liderança está seguindo os princípios bíblicos de serviço, amor, humildade, elas são dadas para a própria comunidade. A ideia por trás é que uma comunidade espiritualmente madura, atenta, é a melhor proteção contra lideranças que se desviam do caminho. Isso muda a dinâmica toda. Bom, recapitulando um pouco nossa conversa até agora, a gente percorreu os argumentos principais desses trechos de Servindo a Dois Senhores. Vimos como o texto monta um ideal de liderança cristã baseado no serviço, na humildade, no amor, e contrasta isso diretamente com práticas que ele condena muito: usar o medo, excluir por vaidade, buscar interesse próprio, guardar rancor, cair na estagnação espiritual. A tese principal que fica é que a autenticidade de quem diz representar Deus não se baseia só no que a pessoa fala ou no cargo que ela tem, mas precisa ser validada pelas ações, pelo caráter, pelos frutos que a gente vê na vida do líder e no impacto que ele tem na comunidade. A verdadeira liderança, para essa visão, reflete o caráter de Cristo, não as lógicas de poder aqui da Terra. Exato. E essa ênfase tão forte do texto na observação das ações nos frutos como critério principal para avaliar a liderança nesse contexto religioso, isso nos deixa com uma provocação interessante para pensar, né? Se as ações são tão centrais para esse discernimento que o autor propõe, qual o peso que a gente deveria dar para as crenças que um líder diz ter lá dentro dele versus a conduta que a gente vê do lado de fora? O texto parece pesar muito mais para a conduta, né? E outro ponto que surge, já que o texto chama a comunidade para ter esse discernimento, como é que as dinâmicas de grupo, tipo a pressão para todo mundo concordar, o medo de criar conflito, a lealdade pessoal a um líder carismático, como isso tudo pode, na prática, facilitar ou, quem sabe, até complicar bastante esse processo de avaliação que a fonte acha tão vital para a saúde espiritual da comunidade? São questões delicadas que o material acaba levantando, né? Mesmo que não dê todas as respostas prontas.